Uma boa noite a todos. Eu estava ali ouvindo o coral cantar e eu sou um pouco mais quietinho, né? Minha esposa fica mais agitada. Mas isso não significa que eu não estou tão alegre quanto ela. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estamos muito felizes. E eles estavam cantando ali sobre o amor. Que amor é esse, irmãos? Eu sei que existem mulheres casadas, homens casados aqui. Eu sei que existem homens solteiros, mulheres solteiras aqui, ou viúvos, não sei. Eu sei que existem pais e filhos. E certamente entre essas pessoas existe um grande amor. Eu, por exemplo, amo muito a minha esposa me ama muito, mas nós estamos falando do amor de Cristo. No momento que você nasceu, seu pai te amou. No momento que você nasceu, a sua mãe te amou. Quando você estava sendo gerado, a sua mãe te amou. Quando você se casou, você amou o seu cônjuge. Mas olha para mim o que eu quero falar agora. Jesus, antes de você ter nascido, antes da sua mãe pensar em conceber você, Ele já tinha provado todo o amor por você na cruz do Calvário. Cada gota de sangue derramada naquela cruz, cada açoite, foi porque Ele te amou. Não é porque você é bom, não é porque você é gente boa demais, não. Ele olhou para você e te amou. Não é pelo que você faz, não é pelo que você fez, é pelo que Ele fez por você. É por isso, irmãos, que se você se sente triste, angustiado, se você sente que talvez você não esteja tão próximo de Deus, talvez você não ora tanto, talvez você não lê tanta Bíblia, Ele te ama. Não fuja de Deus. Esses dias eu estava conversando com um jovem, e ele disse assim: eu estou em pecado demais, é por isso que eu estou indo pouco à igreja, estou faltando os cultos. Meu irmão, você tem pecado? Vá a Cristo. Ele tem o perdão, Ele tem a libertação, Ele te ama. Não foge de Jesus, não foge do culto, foge do pecado. Dizer que eu estou em pecado demais para ir até Deus é o mesmo que dizer que eu estou sujo demais para tomar banho. Deixa Deus te amar. Amém? Amém. Eu sou o Mateus Feu da Natasha. E eu sou Natasha Feu do Mateus. Somos o casal Feu. Se você abrir no Instagram, você vai seguir a gente, Casal Feu, Casal F-E-U, Casal Feu. Hoje nós viemos mais uma noite para falar sobre família. E eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em Salmos, nos capítulos 127, capítulo não, irmão, Salmo 127, porque Salmo foi escrito em capítulos, né? Salmo 127, nós vamos ler apenas um. Apenas um. Nós vamos ser um pouco breves no que vamos falar, mas no final vamos contar um pouco sobre nós, sobre a nossa experiência. Não que isso seja muito importante, irmão, não que isso seja importante, mas
Nós vamos falar como o Senhor nos amou, né? Salmo 127, a partir do versículo 1, o texto está aparecendo ali, vamos ler todos juntos. Pode ler. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, ontem nós falamos que a família ela tem sido fortemente atacada. A família ela é sinônimo de piada nas redes sociais, na televisão. O mundo quer destruir a família de dentro para fora. Uma das primeiras coisas que o mundo faz é dizer: mulher é qualquer coisa, homem é qualquer coisa, o filho escolhe o que ele quer ser, não é mais os pais que se relacionam com os filhos. A televisão, o celular, as redes sociais querem imprimir o que para eles é família. E se família é qualquer coisa, família não é nada. Mas nós sabemos o que é família. A união de um homem e uma mulher que geram filhos, ou que ainda não têm filhos. Nós sabemos o que é família. Nós temos na palavra de Deus o que é família. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que a intervenção de Deus para trazer salvação por meio da encarnação do seu Filho, tem como um ponto de partida a família. Primeiro, quando João nasce, João Batista, preparando o caminho para o Senhor, inicia com seus pais, Zacarias e Isabel, ou seja, com uma família, um casal. Nós sabemos que é impossível alguém surgir do nada. Há um relacionamento entre homem e uma mulher, nasce-se uma criança, é uma família. Na estrutura da família, irmãos, mesmo que o mundo diga que não, Deus planejou a sua família para ser usada por Ele. Mas eu queria mudar essa palavra usada, porque na verdade, Deus não quer apenas te usar, Deus não quer usar você. Deus criou a sua família para se relacionar com você. Outro exemplo, a história começou com a criação de um homem e uma mulher, a instituição do casamento, a criação de uma família e o surgimento dos filhos, Caim, Abel e Sete, está lá em Gênesis 1, até o capítulo 4. A história da libertação do povo do Egito, narrada em Êxodo, inicia-se com a descrição do nascimento de Moisés. Assim diz a palavra do Senhor: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Moisés, o libertador de Israel, nasceu de uma família. Outro exemplo,
Jesus Cristo inicia o seu ministério, o seu primeiro milagre, em um casamento, em uma família. Isso é para nós entendermos que Deus decidiu não usar animais, coisas, copos com água, celulares, não. Deus decidiu usar a sua família para que o reino pudesse avançar. A família está no plano de salvação de Deus. Famílias que glorificam o seu nome, esse é o plano de Deus. Mas como saber a identidade da nossa família? É como Mateus disse, o mundo ele odeia a família. Ele odeia o conceito da família. Ele odeia aquilo que Cristo criou, aquilo que Deus criou. E é exatamente por isso que nós precisamos saber o que é família. E só uma forma de saber o que é uma família. Quando você quer saber de alguma carne, se a carne é boa ou se a carne é ruim, você vai aonde? Aonde você vai? No açougue, certo? Quando a mulher ela quer saber se a unha em gel é boa, ela vai aonde? Na manicure. Quando o homem ele quer saber que o carro é bom, potente, ele vai aonde? Aonde ele vai? Concessionária. A única forma de saber o que é a família, o significado de família, é buscar a definição com o Criador da família. E quem é o Criador da família? Não, está muito fraco, parece que vocês não sabem. Quem é o Criador da família? Deus é o Criador da família. E só há uma forma segura suficiente para saber a vontade, os planos do Criador Supremo da família. É deixando a Bíblia saturar a sua mente. Você só vai saber o significado da família, aquilo que o Criador tem para a família, e porque o Criador criou a família, quando você, com a sua família, ler a palavra de Deus. A nossa identidade não pode ser definida por aquilo que achamos, por aquilo que pensamos ou por aquilo que sonhamos. Uma geladeira, por exemplo, ela não pode ser um fogão, ela não pode se achar que é um fogão, ela pode se achar que é um fogão? Um carro, ele não pode definir ele mesmo que é um barco. Ele pode definir que é um barco? Quem define o que cada um é o próprio Criador. E no caso da família, é Deus. E não é um qualquer Deus. Não é um Deus da sua cabeça. Não é um Deus dos seus sonhos. Não é um Deus que faz todas as suas vontades. Não é esse Deus. Esse Deus não existe. Não é um Deus que está lá em cima e jogando golfe. Não é esse Deus que está deixando para lá a humanidade. Não é esse Deus. Esse Deus não existe. O Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Ele é um Deus verdadeiro. E sabendo que é o único verdadeiro Deus, é o Deus da Bíblia, cabe a nós conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo e transmitir o conhecimento de Deus na nossa casa.
após Israel chegar à terra que Deus havia prometido, depois que Deus tirou eles com braços fortes do Egito, finalmente eles chegam à terra que Deus tinha determinado que eles chegariam. A Bíblia diz que Josué faleceu, e em Juízes 2, no verso 10, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. O povo chega na terra, passa-se a geração, levantam-se pessoas que dizem assim: eu não conheço mais o Senhor, não sabemos mais quem é esse Deus. Eu acho que nós saímos do Egito foi por acaso, nós chegamos aqui foi por acaso, nós entramos nessa terra boa por acaso. E por causa disso, por se esquecerem do Senhor, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que eles abandonaram o Senhor, eles seguiram os deuses em volta, os deuses que estavam ao redor deles, e eles provocaram a Deus, provocaram a ira do Senhor, se curvando a Baal e a Astarote. Meus irmãos, apesar dessa nossa geração, a nossa geração, viver com pessoas que dizem que conhecem ao Senhor, como eu, como você, essa geração muitas das vezes não tem conhecido o Senhor através de nós. O seu filho sabe que você é um empresário, ele sabe qual o carro que você tem, ele sabe quanto que você ganha, mas às vezes o seu filho não sabe que você é um cristão. Papai e mamãe vão para a igreja, o seu filho sabe que você é um cristão, você se comporta como um cristão, seus filhos sempre te veem assistindo TV, mexendo no Facebook, postando no Instagram, mas quantas vezes o seu filho viu você levantar de madrugada e orar por ele? Quantas vezes o seu filho chegou em casa e viu você chorando, lendo a palavra de Deus? É muito sério isso, irmãos. Se você tivesse uma visão de pessoas do inferno, famílias, amigos, e Deus te desse a oportunidade de você tirar de lá, você tiraria, irmãos? Você faria isso? Você tiraria essas pessoas de lá? Seus amigos do inferno? Faria isso, irmãos? Faria? Deus está te dando essa oportunidade hoje, porque cada vez que você prega a palavra de Deus para os seus filhos, cada vez que você fala do amor de Deus, cada vez que você fala do sacrifício de Jesus, você está colocando a palavra de Deus no coração daquela pessoa, daquele filho, daquele neto, e dando a ele a oportunidade de se livrar da ira de Deus. Faça isso, irmãos. Faça isso pelos seus filhos. Diga para eles o quanto Deus te ama, mas demonstre para eles o quanto Deus te ama. Faça que essa geração saiba quem é Deus, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda vai fazer através da sua palavra. Salmos 145, versículo 4. Eu gostaria que colocasse aqui na frente. Eu queria que toda a igreja lesse.
Pode ler, igreja. E como isso acontece? Como eu posso fazer isso? É ser intencional. E ser intencional requer atitudes e práticas. Ao edificarmos nossa família, precisamos ser intencionais na transmissão da fé. Isso requer atitudes e práticas. A Bíblia nos mostra que cada geração é responsável por transmitir os princípios do Senhor à geração seguinte. O salmista nos ensina: uma geração contará outra das obras e anunciará os seus atos poderosos. E é nossa responsabilidade, família, pai, mãe, filhos que são casados, ou até filhos que não são casados, é sua responsabilidade transmitir a sua fé para outra geração. Você é responsável. Só que é com prática. Os pais precisam dedicar tempo para ensinar valores da palavra aos seus filhos. Encontramos essa prescrição em Deuteronômio 6, versículo 7, que fala assim: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. E como tem sido dentro da sua casa? Como tem sido isso na sua família? Você tem dedicado tempo apresentando as vontades do Senhor para os de casa? A sua família, ela sabe que às 19h30 ela tem que estar aqui na igreja. Mas ela sabe o porquê? Ou simplesmente vocês se arrumam e vêm? Não sabe, ninguém sabe. Não sei por que eu estou indo na igreja, mas estou indo. A geração dos filhos dos seus filhos saberão quem é o Senhor, quem é o teu Senhor. Eles saberão. Eles sabem. Seus filhos sabem quem é o seu Senhor. Você tem falado isso para eles? Não é um saber filosófico, não é um saber por saber, mas você levará seus filhos a conhecer Deus. Seus filhos sabem quem é Deus. A palavra utilizada no texto de Juízes para a geração que não conhecia o Senhor é iada, que quer dizer saber por experiência, ser familiarizado, confessar e descobrir. Seu filho conhece Deus, sua família conhece Deus, seu esposo conhece o seu Deus, sua esposa conhece o seu Deus? Ou a geração que vai vir, Deus olhará para eles e terá vergonha. A sua família conhece Deus. A próxima geração conhecerá o Deus que você serve. O Deus que você vem na igreja e louva o nome dEle. Será que realmente eu e minha casa serviremos a Deus? Ou é apenas uma frase que utilizamos dentro da igreja? Porque fora da igreja não é nada disso.
Não vamos ser hipócritas de chegar na igreja e cantar: eu e minha casa serviremos a Deus. Não vamos ser hipócritas de rir para o nosso irmão e falar: eu e minha casa serviremos a Deus. Mas dentro da sua casa você nem fala de Deus. Você nem ora. Você nem lê a Bíblia, nem fala isso para os seus filhos, nem demonstra isso para os seus filhos. Que geração é essa que está vindo, que não está conhecendo Deus? Seus filhos conhecem Deus assim? Ou apenas escutam sobre Deus? Você vive um relacionamento intenso com Deus diante dos seus filhos? Ou apenas usa frases prontas na traseira do carro, do caminhão, de o que for, escrito assim: Deus é fiel. Deus é amor. O que a outra geração, a próxima geração, ela vai conhecer Deus? Meus irmãos, nós precisamos ser intencionais no ensino da palavra de Deus em nossa casa. A mesa da sua casa não pode ser um lugar aonde vocês apenas sentam para comer refeições. Mas você deve, nesse lugar, olhar nos olhos da sua esposa, olhar nos olhos do seu esposo, olhar nos olhos dos seus filhos e falar da palavra de Deus. Ensinar nesse local os valores eternos. O sofá, irmão, não pode ser um local simplesmente onde você chega de um dia cansado de trabalho, relaxa os pés, mas deve ser um lugar onde você conversa com sua família, aonde você senta do lado dos seus filhos para conversar e falar sobre Deus. Ah, Mateus, mas eu não tenho tempo. Ah, Natasha, eu não tenho tempo. Nunca houve um homem tão ocupado quanto Jesus, e mesmo assim ele formou 12 discípulos e mais de 60 apóstolos. Na cruz, irmãos, na cruz, ele estava ocupado em carregar o meu e o seu pecado, mas mesmo assim ele olhou para o ladrão que estava do lado dele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você acha que você é mais ocupado que Jesus, irmão? Seja intencional. Acorde mais cedo. Se vira. Mas tenha tempo para sua família. Por fim, Jesus não era só um homem que falava coisas. Ele não disse apenas: orem. Ele orava. E orava muito. Ele não disse apenas para conhecer as Escrituras. Ele conhecia. Ele não disse apenas para perdoar. Ele nos perdoou. Ele não disse apenas para confiar no Pai, mas ele integralmente confiou. Jesus nos deixou um exemplo de ser um exemplo. Não fique apenas com palavras, mas tenha atitudes. Não diga apenas para a sua família ser mais crente. Seja um cristão melhor, seja um batista melhor. E que Deus possa abençoar a sua família. Isso foi isso que eu falei, não? Eu falei 12, são 12 apóstolos e mais de 60 discípulos. Se eu errei aqui, vocês me perdoam, tá? Minha esposa está me corrigindo. Meus irmãos, eu queria rapidamente falar sobre a nossa história, eu e minha esposa. Talvez tenha algum desapercebido aí, mas eu sou deficiente, sou cadeirante, talvez, né, alguém não percebeu.
E eu casei com essa moça linda. Disseram que ela é muito fofa. Nós estamos casados há 7 anos. 7 anos. E eu verdadeiramente recebi um presente do Senhor para a minha vida. Quando eu olho para minha esposa, eu lembro do texto da palavra de Deus, de Gênesis, que diz que o Senhor criou para o homem uma auxiliadora idônea. A palavra utilizada para auxiliadora naquele texto é a palavra Iezer. É a mesma palavra que Davi utiliza quando ele fala assim: o Senhor é o meu auxílio. Ou seja, a mulher, ela não é uma secretária, não é uma auxiliadora daquelas que vai pegar cafezinho para o homem, fazer tudo que ele manda, tudo. Não, irmãos, não é isso. Quando Deus coloca uma mulher ao lado do homem, é como se Deus estivesse dizendo para o homem: você precisa do meu auxílio, eu estou colocando o meu auxílio do seu lado. A mulher é como se fosse a personificação do auxílio de Deus na nossa vida. Veja, irmãos, quer um exemplo? Você quer um exemplo? Eu durmo, não consigo levantar. Sozinho, não consigo levantar sozinho. Ir para a cadeira. Quando eu abro os olhos, eu digo: Senhor, como irei levantar? E aí eu vejo minha esposa do meu lado. E aí naquele momento que eu olho e vejo a minha esposa, é Deus dizendo: está aí o meu auxílio. Eu não consigo trocar de roupa sozinho. Mas você acha, irmão, que Deus me criou e foi para outra galáxia jogar golfe, jogar bola? Não, Ele preparou tudo, irmãos. E quando Deus me criou, Ele já pensou: vai ter uma Natasha do lado dele, que será o meu auxílio na vida desse homem. Vocês estão entendendo a profundidade, irmãos? Não é a Natasha, é o auxílio de Deus na minha vida. E veja bem, em todas as circunstâncias, todas, a minha esposa me cobra de estudar, a minha esposa me cobra de trabalhar, a minha esposa me cobra até a minha postura como homem. Faz comidas que eu gosto. E eu só queria rapidamente contar, porque eu vim de uma família amorosa, carinhosa. Eu recebi amor dos meus pais, dos meus avós, desde o primeiro dia que eu nasci. Até hoje o meu pai não envia uma mensagem para mim sem no final dizer: eu te amo, meu filho. Às vezes a minha mãe passa 3, 4 dias sem me ver, ela me liga: tá tudo bem? Eu te amo, meu filho. A minha avó, todos os dias quando ela me vê, é o beijinho: vovó te ama, te amo muito. Só meu avô que é calado, nunca falou nada, mas eu sei que o amor dele é demonstrado de outra forma. Mas é diferente na vida da minha esposa, foi diferente, não é isso? Sim, foi diferente. Obrigado por ter falado muita coisa bonita. A minha vida, a minha família, aonde eu nasci, foi diferente. Do Mateus foi muito amor, carinho, dedicação. No meu foi muita rejeição, foi muito abandono.
Ai, gente, não estou chorando de tristeza, não. É porque é, foi muito pesado. Eu não tenho proximidade com meu pai. Com a minha mãe eu tenho muito. Com a minha irmã eu tenho muito, até exagerado. Eles não moram aqui, eu sou de Minas, gente. Então, eu estou aqui em Terras Capixabas tem 10 anos. Então, eu estou sozinha, minha família não é daqui. Minha família está toda em Minas. E todos estão lá, então eu estou bem distante deles, mas estou por mensagem conversando com a minha mãe e com a minha irmã e mais ou menos com o meu irmão, porque o meu irmão é igual ao avô do Mateus, é quieto na dele, tudo direitinho. Então, eu vim de uma família muito... Eu fui muito rejeitada. Eu fui rejeitada desde o ventre da minha mãe. Pela minha mãe. A minha mãe, ela queria abortar. E meu pai, no hospital, chegou e falou que não era para fazer aquilo. Então, eu já fui rejeitada desde o ventre. Pela minha mãe, mas por Deus, não. Então, eu cresci num lar de rejeição. Entanto que eu e minha irmã mais nova, nós viemos de surpresa para minha mãe. Meu irmão já foi planejado, meu irmão mais velho. Então, a gente já sente essa rejeição desde o começo. Eu passei fome com a minha mãe não, né? Com meus irmãos, porque a minha mãe, na época, ela pôde dar aquilo que ela tinha. Eu fui morar com meu pai e eu fui abusada pelo meu pai. E aí já é outra rejeição, né? Então, rejeição pela mãe, rejeição pelo pai. Eu ouvia da minha mãe que eu nasci para destruir famílias. Eu ouvi para o meu pai que eu nasci para destruir famílias. E agora, parando para perceber, Deus me chamou para aconselhar famílias. É totalmente ao contrário daquilo que meu pai e minha mãe falaram comigo. Então, meu pai me abusou, voltei a morar com a minha mãe. Minha mãe continuou na mesma, me rejeitando. E eu vim para cá. Eu comecei a namorar um menino daqui. E um mês antes do casamento, o menino me bateu. Aí, terminei. Foi aí que eu encontrei Mateus. Só que é tão engraçado. Ô, gente, não leva a mal o que eu vou falar aqui não, tá? Vocês podem rir. Eu orava ao Senhor, eu falava assim, Senhor, me dá um homem que não jogue bola. Eu gosto de jogar no FIFA no videogame, tá, irmão? Gente, infelizmente, eu não gosto, eu não gostava de homem que jogasse bola, porque eu via os jovens da igreja, e às vezes, assim, eles faltavam alguma coisa que a gente marcava para jogar bola. E eu falava, Deus, eu quero um homem que não jogue bola, que não jogue bola. E eu não soube especificar minha oração direito, né? Então, Mateus não joga bola, mas gosta de um videogame. Então, joga bola no videogame. É isso aí, eu aceito. Então, Mateus apareceu na minha vida. O que eu posso dizer? A gente se encontrou no WhatsApp, gente, do grupo de igreja. Mateus não gostava de mim, me achava feia. Mateus estava namorando. Estava conhecendo a menina. E a gente conversando. Eu não sabia que Mateus era cadeirante, porque ele mostrava foto daqui para cima. E no dia que eu fui ver ele, a gente marcou para se conhecer. Já sabia nessa época? Eu já sabia, mas tipo assim, gente, eu olhava para a foto e falava, tá, é pessoa normal. Quando eu vi o Mateus, continuou sendo uma pessoa normal, gente. Não me assustou. Não achei estranho. Só que, como o Mateus veio de uma família muito amorosa, e eu vim de uma família muito rejeitada, então essa cultura nossa bateu muito de frente. A gente não tinha uma identidade. A gente namorava, a gente brigava muito, muito. A gente casou,
A gente brigava muito. E uma das brigas que a gente fala em todo o negócio de casais, a gente brigou por uma água de coco que, na verdade, eu nem gosto de água de coco. E a gente brigou por causa disso. Porque ele tomou água de coco e eu achei ruim. E ela não gosta. E eu não gosto de água de coco. Então a gente brigou muito, muito. A gente casou sem orientação nenhuma sobre casamento, sobre como é uma vida a dois. E voltando um pouco pelo meu pai, eu e Mateus começamos a ler muito a Bíblia. A buscar de Deus. Deus, como vai ser o nosso relacionamento? Nós precisamos de conselhos, e a gente achou esses conselhos na Bíblia. Eu fui num culto, isso é recentemente, gente, é o quê? Uns 3 anos? 3 anos. Eu fui num culto, e a palavra do culto foi sobre perdão. E aquele culto mexeu comigo, muito, muito, muito. Eu espero um dia poder voltar para falar sobre perdão, tá? Eu vou ser bem rápida. Então, eu já estou me autoconvidando, tá bom? Para voltar. Eu saí daquele culto, eu olhei para o Mateus e falei, eu preciso liberar alguns perdões. Eu preciso perdoar algumas pessoas. Eu não preciso só me liberar, eu preciso liberar ela. E uma das pessoas que veio na minha cabeça foi meu pai. Só que eu relutava com isso. Eu falava, Deus, não vou fazer isso. Não vou. Um dia, Mateus trabalhando do meu lado, Deus falou assim, é agora. Eu falei, não, não é agora. Não estou preparada. Ele falou, é agora. Eu olhei para o Mateus e falei, preciso mandar mensagem para o meu pai. Ah, Mateus, mas você não tem número. Eu não tinha número do meu pai. Eu falei, vou ver com meu irmão. Aí eu falei, mas meu irmão não vai me passar o número do meu pai. Aí a gente fez uma oração. Meu irmão não perguntou nada. Ele simplesmente mandou. Eu escrevi meu textão, falando com meu pai que eu perdoava. Por tudo que ele fez na minha vida. E eu falei, tintim por tintim, o que ele tinha feito. E falei que a partir daquele momento, todos os dias que eu acordasse, eu ia amá-lo como pai. Eu ia respeitá-lo como pai. Só que eu fiquei com medo de mandar mensagem. Eu não sabia a resposta dele. Nós oramos de novo. E eu enviei. E meu pai simplesmente mandou mensagem falando que agora ele pode viver um pouco melhor. Por eu ter perdoado ele. E hoje, todos os dias que eu acordo, eu falo, eu perdoo meu pai. Natasha, mas por que você está contando isso? Porque isso foi o primeiro passo para o meu casamento começar a ter a identidade de Cristo. Esse foi o meu primeiro passo para que o meu casamento começasse a fluir melhor, do jeito que Cristo queria, do jeito que Deus queria. E a partir de então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma dificuldade de intimidade muito grande. Os adultos estão entendendo o que eu estou falando. E essa dificuldade me trazia grandes frustrações. Eu disse, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Nós brigávamos, não só por isso, mas por qualquer outro motivo. Era brigas e brigas e brigas. Eu estou me encerrando, tá, irmão? 5 minutos já encerro. Era brigas em cima de brigas. Eu dizia, Senhor, o que eu vou fazer? Não dá para viver um casamento dessa forma. Não dá para continuar desse jeito. E eu achando que Deus ia falar assim, eu vou consertar ela. Não. Deus disse assim, você precisa amá-la. O amor que Deus colocou em mim
me transformou a minha casa. Nós começamos intencionalmente a buscar ainda mais a palavra de Deus. Você gosta de ler a Bíblia, irmãos? Comece a amar a Bíblia. A minha esposa disse que perdoou o pai. Por que ela perdoou o pai? O que o pai fez com ela? Abusou dela. Não foi uma vez não, irmãos. Foram 3 anos seguidos. Não foi um dia ou 2. Mas como, Mateus? Como perdoar? Como? Isso é incabível. Não é não, irmãos. O Senhor nos perdoa de coisas piores. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos reconciliou consigo mesmo. Você não consegue perdoar, irmão, você vai pedir a Deus força, você vai pedir ao Espírito Santo para entrar dentro de você e perdoar através de você. Natasha perdoou, não é porque ela é boazinha. Eu amei, não é porque eu sou legalzinho, não é porque eu sou bom, não. Ela perdoa, não é porque ela é legalzinha, não. É porque a palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13: é Deus quem produz em vocês tanto querer como efetuar de acordo com a sua boa vontade. Nós somos salvos, e o salvo tem um Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, e se você é cheio do Espírito Santo, você vai amar como Deus te amou, você vai perdoar como o Senhor te perdoou. Não é porque você é bom não, irmão, é porque o salvo é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. E a partir desse momento, comece a criar a identidade de Cristo no seu casamento. É a partir de comunicação, confiar em Deus, coloque Deus no seu casamento. Assim como a gente colocou Deus no nosso casamento. A gente fala uma frase para os casais, apresente Jesus um ao outro todos os dias.